Chegou aquele momento mais esperado da metade do ano. Bora conferir quais foram as minhas melhores leituras do primeiro semestre? Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje é dia de falar pra vocês aquelas minhas leituras amorzinhos, livros que eu mais gostei de ler nesses 6 primeiros meses do ano. Até o momento eu li um total de 42 livros e desses 42 livros eu selecionei pra vocês 10 que eu mais gostei. Não vou me alongar muito em cada um deles, até porque como são leituras que eu gostei muito, vários deles eu já falei pra vocês demais ao longo desses últimos meses conforme eu fui fazendo as leituras. A ideia é realmente só mostrar pra vocês quais são esses títulos. Pra vocês que me acompanham, já tem alguma sugestão de títulos que vão aparecer por aqui, vão deixando os comentários e também vão me contando quais foram as leituras favoritas de vocês. Como eu vou falar aqui dos livros em ordem de leitura, o primeiro a ser citado não poderia ser outro senão a minha primeira leitura do ano, que foi Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Inclusive na própria vídeo resenha deles eu comentei que esse livro com certeza ia configurar na minha lista de melhores do ano, porque eu realmente amei a leitura. Contextualizando rapidamente a história, a gente tem um grupo de 8 pessoas que durante a visitação de um apartamento, eles acabam virando reféns de um sequestrador. A história vai sendo contada a partir de flashbacks, contando o que aconteceu naquele dia, mesclados ao momento presente, após as investigações da polícia terem dado andamento. Os depoimentos não conversam entre si, então fica tudo muito nebuloso sobre aquilo que aconteceu. A gente tem também alternância na perspectiva de vários dos personagens ali presentes. E eu amei, acima de tudo, como o autor consegue inserir sensibilidade das histórias, das bagagens de cada personagem com o toque de humor. É uma narrativa muito bem humorada, mas que não deixa de trazer as camadas que formam cada um dos personagens e suas histórias. Fiquei encantada pelo trabalho feito do Frederick Backman, como ele conseguiu juntar tanta coisa para formar esse enredo. Também não poderia faltar nessa lista o Boa Sorte, da Helena Cunha, que foi também a graphic novel que me deixou com vontade de ler mais graphic novels nesse ano, missão que eu ainda estou falhando porque não consegui fazer tanto quanto eu gostaria. De qualquer forma, aqui a protagonista é uma adolescente que ela tá se mudando de cidade após a morte da irmã dela, ela tá vivendo o luto pela morte dessa irmã, as transformações decorrentes desse fato, como a separação dos pais, a própria mudança de cidade. É um livro que vai falar muito sobre as transformações que a gente vai passar em vida, trazer questionamentos sobre identidade, sobre sexualidade, feito tudo também com muita sensibilidade, além dos traços da Helena Cunha serem extremamente bonitos. É uma história que você pode ler rapidamente, que quando você termina, ela também deixa o coração quentinho, porque de verdade é aquele tipo de história que te abraça e eu também fiquei encantada pelo trabalho dela. Depois talvez de conferir mais um livro de uma autora que eu admiro muito, que é a Kate Morton, e A Casa das Lembranças Perdidas também figura nessa minha lista de melhores leituras do ano. Esse aqui é o romance de estreia da Kate Morton, ele já traz muito do que as outras obras dela vão trazer também, pelo menos as obras com as quais eu tive contato. Um livro que vai falar sobre arte, que vai mesclar romance contemporâneo com romance histórico, que vai trazer segredos, suspense, romance, drama, tudo isso mesclado numa história também muito bem construída. A gente tá falando aqui de uma tragédia que aconteceu na década de 1920 numa mansão que nunca foi muito bem elucidada, e agora uma das únicas testemunhas daquela tragédia já é uma senhora que tá morando numa casa de repouso, e tem um filme que tá sendo produzido sobre essa tragédia e os produtores vão até lá conversar com essa senhora, pegar o depoimento dela, o que vai fazer, né, com que muita coisa do passado venha à tona. É um livro que vai falar muito também sobre a memória, sobre narrativas, né, sobre como às vezes é difícil a gente distinguir os eventos que compõem uma história conforme eles estão acontecendo, e quando a gente tenta contar uma história também é uma forma da gente compreender o que aconteceu, porque a gente tem que alinhar esses eventos de alguma maneira. A Kate Morton não tem aquela escrita que vai fazer você devorar os livros, que vai fazer com que seja aquela leitura ágil. Não, a escrita dela é daquela primorosa, dos detalhes, que vai fazer você ler tudo bem aos pouquinhos, mas ao mesmo tempo ela constrói os sentimentos, os personagens, os cenários tão bem que quando chega ao final, gente, foi um livro extremamente impactante, uma história muito bonita, que me surpreendeu, que me deixou sem fôlego, que não poderia então faltar nessa lista. A HQ, que foi uma leitura que também me abraçou em muitos sentidos, Quarentenado, tirinhas do Capirotinho, do Guilherme Infante. Essas são tirinhas produzidas durante o período de quarentena ao longo da pandemia. Foi a forma como o Guilherme Infante encontrou de lidar com muitos dos sentimentos surgidos nesse período. Foi um livro adquirido em financiamento
muito coletivo. Eu gosto muito do tom do Capirotinho, como ele tem um olhar muito ácido, mas que é um olhar muito verdadeiro, muito objetivo sobre as coisas, sem deixar de lado a sensibilidade. É um livro que fala muito sobre as diferentes nuances que a gente carrega entre a gente, e justamente por isso é um livro também tão acolhedor. Como eu falei, foi uma leitura que me abraçou muito. Outro livro que me abraçou demais, que me emocionou muito, foi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, que vai trazer a história de uma protagonista que decide tirar a própria vida. Quando ela faz isso, ela vai parar num lugar entre a vida e a morte, na qual ela tem acesso a diferentes livros da vida dela, mostrando possibilidades de vidas que ela poderia ter se tivesse feito escolhas diferentes. É um livro que vai falar sobre arrependimentos que a gente carrega, vai falar muito sobre saúde mental, e eu gostei demais como o autor juntou tudo isso, como ele também tem sensibilidade pra falar desses assuntos, e como ele consegue produzir uma história que é tão gostosa da gente ler, aquele livro que te fisga, que você não quer parar de ler, que a narrativa flui super bem. Mesmo sendo um livro que dá pra você sacar como vai ser o final muito antes de chegar nele, ainda assim a leitura em si, o caminho até o final é muito prazeroso. Então foi realmente um livro que eu amei. Se não tivesse pelo menos uma comédia romântica nessa lista, não seria a minha lista, né, gente? E a minha queridinha do momento é o Nossa Estação, da Laura Jane Williams. Foi um livro que me fez gargalhar em vários momentos, que eu adorei o humor dele, principalmente eu adorei o romance, aquele romance slow burn que acontece bem de pouquinho, que a gente fica aqui naquela ansiedade de ver o casal ficar junto, e gente, demora muito pra isso acontecer. Mas também o caminho até lá é delicioso de acompanhar. A gente tem um casal aqui que vai se conhecer porque eles pegam o mesmo vagão de um mesmo trem quase todos os dias. O mocinho se encanta pela mocinha, não sabe como chegar nela, e ele começa a enviar pra ela mensagens através de um jornal que justamente tenta conectar esses crushes aí de transporte público. Então eles começam a se comunicar assim, sem nunca nem terem se visto. De novo, eu amei a escrita da autora, eu amei o humor dela. Foi um daqueles livros em que tudo é tão possível, os romances mais impossíveis se tornam possíveis, que me deixou com aquela sensação de que às vezes tá tudo bem a gente acreditar, que às vezes tudo que a gente precisa é só acreditar mais um pouquinho, se deixar levar por esse lado romântico. Indo já para um livro bem diferente, principalmente comparada à última leitura, de Folhas que Resistem, da Raíssa Letier, que é uma antologia com 21 contos e são todos incríveis. Eu gostei demais da escrita da Raíssa, como é uma escrita introspectiva, que fala de um lugar de dentro, como ela consegue construir também situações, temas, sentimentos muitas vezes tão complexos num espaço tão curto de páginas. Mesmo sendo contos curtos, são contos densos que cada vez que a gente retorna pra eles, a gente encontra uma camada diferente. Eu gosto de como ela faz jogos de palavras, de como ela brinca com referências, com significados. Então é daqueles livros também que você consegue explorar e extrair muita coisa. A morte é o tema que perpassa todos os contos, seja uma morte física mesmo, seja uma morte no sentido de uma transformação. Ela fala muito também de relações familiares, então assim, foram contos que conversaram muito comigo também. Uma das minhas gratas surpresas desse ano, A Vida Invisível de Ed La Rue, da V. E. Schwab, que é um livro que ele vai misturar romance histórico com romance contemporâneo, com uma pitada também aí de fantasia. A Ed La Rue nasceu no século XVIII e ela, num momento de desespero em que ela se via obrigada a casar com alguém que ela não queria e levar uma vida que ela não queria, faz um pacto com um deus da escuridão, e em troca da vida eterna, de poder viver tudo aquilo que ela sonha, aquilo que ela deseja, ela nunca vai ser lembrada por ninguém. Então ela passa através da vida sem deixar marcas no mundo. E a gente conhece tanto a história dela 300 anos depois desse pacto, quanto retornando no tempo pra ver como tudo isso aconteceu. A escrita da V. Schwab também é outra escrita extremamente primorosa, de trazer detalhes e principalmente de trazer uma sensibilidade gritante. Foi um dos livros assim que eu mais marquei trechos e que eu mais quis marcar ao longo da leitura. Tinham passagens assim que você sente uma introspecção tão grande, que conversa tanto lá no fundo. É um livro também que traz muito a presença da arte. Eu amei como a V. Schwab reconstrói a história, mesclada à ficção dela, como ela brinca com eventos e personalidades históricas, e como ela constrói a personagem da Ed La Rue, porque essa personagem, ironicamente, se transforma em alguém
inesquecível. A reviravolta que ela traz no final também é daqueles livros de fazer a gente terminar o livro assim sem fôlego. Então também foi um livro que me encantou muito, principalmente pela escrita tão sensível da autora. O livro que com certeza mais me fez sofrer no ano, talvez também um dos que mais tenha me feito sofrer nos últimos tempos, mas que não poderia faltar nessa lista, Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Que livro sensacional, gente! Ele se passa nos Estados Unidos na década de 1930, trazendo as consequências da Grande Depressão e da seca nas grandes planícies. E ele traz um livro não só de uma trajetória individual da protagonista, né, mostrando todas as dificuldades que ela passa, principalmente a nível familiar, mas também que traz uma reflexão coletiva muito grande. Essa personagem, ela traz uma representação quase que desenhada, né, de como funciona praticamente o capitalismo, suas desigualdades. E eu achei sensacional a autora ter conseguido colocar tudo isso muito bem no livro. Não é um livro em que o sofrimento tá aqui pelo sofrimento, pra te fazer sofrer. Existe uma justificativa. Essa é a forma também de fazer você se conectar com a personagem, de você compreender certos desdobramentos e principalmente entender que muito do sofrimento que ela tem, ela não deveria passar, não deveria ser assim se a gente tivesse uma configuração social, política diferente. Enfim, a Christine Hanna é incrível, é uma das minhas autoras queridinhas, eu vivo panfletando e a julgar por esse livro, vou continuar panfletando. E aí, o queridinho mais recente a entrar nesta lista, portanto, o último livro que eu vou mencionar no vídeo, Agora que Ele Se Foi, da Elizabeth Azevedo, que foi o meu primeiro contato com a escrita da autora. Eu já queria muito ler algo dela e eu fiquei também encantada pelo trabalho lendo esse daqui. A gente tá falando da história de duas garotas, uma vive na República Dominicana, outra nos Estados Unidos. E quando acontece uma tragédia de avião, as duas garotas perdem o pai e descobrem a existência uma da outra e descobrem que elas são meia-irmãs. Esse livro foi inspirado numa tragédia real de um voo que aconteceu em 2001, pouco tempo depois do atentado às Duas Torres. E a partir do momento que ficou determinado que aquilo não tinha sido um ataque terrorista, muita gente esqueceu facilmente daquela tragédia, deixou de comentar a respeito. E era um avião que estava indo para a República Dominicana, que estava, portanto, né, com muitos dominicanos presentes. Ela foi uma das pessoas muito marcadas por aquilo. E quanto mais ela pesquisava sobre a história daquelas pessoas, mais ela descobria detalhes, percebia quantas vidas tinham sido impactadas e decidiu então que ela escreveria uma história para honrar essas vidas, para fazer com que elas não fossem esquecidas e pensar também nesses desdobramentos, de como vidas podem ser transformadas a partir de um único evento. A sensibilidade de escrita dela é incrível. Esse é um romance escrito em versos, então a gente tem uma poesia aqui, e essa poesia dá também o toque de sensibilidade para a narrativa, a forma como ela trabalha as personagens, como as emoções delas são tão conflitantes, muitas vezes se chocam e muitas vezes são complementares também. Ela vai falar sobre identidade, relações familiares, sexualidade, vai falar desse sentimento difícil que é você amar alguém que se mostra muitas vezes tão imperfeito, como que a gente lida com esses sentimentos. Então olha, foi um livro também que me tocou lá no fundo, que eu chorei em diversas passagens e que só me deixou ainda mais curiosa para continuar conhecendo o trabalho da autora. E aí, desses livros que eu li, quais vocês já leram? Quais são as impressões de vocês? Quais vocês ficaram com curiosidade para ler também? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Vou pedir para vocês também deixarem aquela curtida que ajuda muito no engajamento daqui do YouTube. Então obrigada por isso, obrigada por apoiarem meu trabalho também dessa forma. Para quem tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que vocês continuem gostando de acompanhar meu trabalho. E para não perder nenhum vídeo novo, já ativa também o sininho aqui embaixo para receber as notificações quando eu postar algo novo. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.